Boa noite! Seja muito bem-vindo à nossa terceira e última aula do treinamento gratuito Como Conduzir com Segurança os seus primeiros atendimentos na psicologia infantil. Se você está aqui hoje, psi, estudante, depois de tudo que a gente viu nas nossas duas primeiras aulas, eu imagino que é porque em algum nível você percebeu que continuar do jeito que você está se sentindo ou do jeito que você está atuando na clínica infantil já não é mais o suficiente para você. Na primeira aula, a gente entendeu juntas que dentro da psicologia infantil existem 3 especialidades distintas. E você tentar abraçar essas 3 ao mesmo tempo é a receita perfeita para você se sentir angustiada, insegura, ansiosa. E você entendeu que a psicoterapia é o caminho mais acessível, mais fácil para você começar dentro da clínica infantil. E que esse caminho, dentro da clínica de psicologia infantil, quando você começa pela psicoterapia, ele é um caminho que tem uma lógica. E aí, na segunda aula, eu mostrei para você como que essa lógica de atendimento dentro da psicoterapia funciona na prática. Como que é a estrutura de um tratamento, como que é esse caminho que você vai percorrer com cada paciente, que é um caminho que vai envolver a avaliação desse paciente, que vai te permitir produzir um plano de tratamento para que você aplique durante a sua intervenção e que depois que você atingir essas metas de intervenção, você entra num processo de alta. Então, os trilhos que conduzem qualquer caso infantil, do primeiro contato com os pais até a alta do paciente, é esse, independente da queixa que você está atendendo. E no fechamento da segunda aula, eu te disse uma coisa que eu quero te relembrar agora. Eu disse que o que você aprendeu na segunda aula são como trilhos por onde um trem percorre. Ele é o percurso que o tratamento percorre, desde o início até o fim, e isso serve para qualquer caso que você atender. Só que esse trilho, que é esse caminho do tratamento, ele não se sustenta sozinho. Ele precisa de bases sólidas, de bases firmes. Então é como se fosse assim: para que você consiga conduzir esse trem pelos trilhos, esses trilhos eles não podem estar soltos no chão, né? Um trem ele se desgoverna se ele está nesse chão de areia. Então, para que o trem ele percorra toda a viagem dele, ele precisa que por baixo estejam bases sólidas. E na clínica infantil, a gente também precisa dessas bases que vão sustentar o caminho do nosso tratamento. E hoje eu vou te mostrar exatamente quais são essas bases. E quando eu falo de bases, são bases de conhecimento. E essas bases, gente, elas são essenciais tanto se você já atende crianças ou se você pretende atender. São bases que vão servir para você se você não sabe por onde você começar a construir essas bases. E essas bases, elas vão ser mais do que suficientes para você conseguir fazer um trabalho de excelência. E por que eu falo isso para você? Porque a gente sabe que durante a nossa formação, durante os nossos estudos, a gente se depara com muitas bases teóricas, com muito tipo de conhecimento, com muita informação. E aí a gente vai acumulando, né, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, vários livros, vários artigos, e a gente não sabe o que a gente faz com tudo isso muitas vezes. Então isso é um fator que aumenta a nossa insegurança, a nossa ansiedade, porque a gente não sabe como juntar isso em algo que se transforma em uma prática. Só que enquanto você continua acumulando informação sem você organizar isso de uma forma lógica, cada novo caso que você pega, você fica mais confuso ainda, porque você não sabe o que usar desse teu arsenal de conhecimentos. Eu lembro que assim, quando eu comecei a atender crianças, mesmo que eu já vinha de um processo de construção de conhecimento, quando surgia um novo caso para mim, algo que era diferente do que eu estava acostumada, eu ficava muito angustiada porque eu não sabia onde buscar esse conhecimento. Eu sabia que eu tinha que aprender algo, mas eu não sabia o que é esse algo. Existe uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: eu não sei o que eu não sei. Pensa nessa frase. Eu não sei o que eu não sei. Tem coisas que eu não conheço, só que eu não sei o tanto de coisa que é essa. Então eu sei que eu não conheço, mas eu não sei aonde buscar isso. Porque eu não sei nem o que isso é. Eu não sei se essa frase fez sentido para você ou se ficou meio confuso. Mas basicamente era isso que eu sentia. Eu sabia que eu precisava buscar um conhecimento a mais em algumas situações,
mas eu não sabia onde esse conhecimento estava e nem que conhecimento era esse. Então eu não sabia por onde começar. E mesmo que eu chegasse nesse conhecimento, eu não saberia se aquele ali era o conhecimento correto ou não. Então, por esse motivo, assim como eu falei lá para vocês na nossa primeira aula, eu precisei fazer muita supervisão para validar o que queria sustentar toda a minha clínica. E ir lapidando isso. Para que hoje, quando um caso venha para mim, eu saiba exatamente, assertivamente, o que eu vou usar naquele caso. E quando eu não sei o que fazer, eu sei onde buscar. Hoje eu já sei, basicamente, assim, o que existe à minha disposição de conhecimento. Claro que a gente está sempre se atualizando, sempre buscando novos conhecimentos, mas ter um domínio disso facilita muito a nossa vida. E justamente por falar em facilitar a vida, que eu vou facilitar a tua vida hoje. E eu vou te mostrar quais são essas bases essenciais para que você não fique igual barata tonta procurando um monte de conhecimento, se desgastando, às vezes perdendo tempo, porque demanda tempo a gente conhecer e escavar tudo isso, e eu vou te entregar isso aqui hoje de uma forma direcionada para facilitar a tua vida, tá bom? A primeira base que a gente tem que dominar é o desenvolvimento infantil e os marcos de cada domínio. A gente tem o domínio físico, cognitivo e socioemocional. E o que importa aqui pra gente não é a gente decorar tabelas com idades que a criança atinge determinados marcos, mas sim o que aquele marco ele revela sobre a capacidade da criança naquele momento e sobre o histórico dessa criança. Por exemplo, assim, ó, uma criança de 3 anos que não compartilha brinquedo e explode, por exemplo, quando ela tem que esperar a vez dela, de certa forma é esperado para uma criança de 3 anos. Porque o sistema de regulação emocional dessa criança ainda está em formação. Ela tem um egocentrismo ainda, que é típico dessa fase. Então, ela não consegue ainda compreender plenamente a perspectiva do outro ali na interação. Só que essa mesma situação com uma criança de 8 anos não é esperada. Nessa idade, a capacidade de regulação emocional já deveria estar muito mais desenvolvida. E a teoria da mente, que é justamente essa capacidade de entender o que o outro tem uma perspectiva diferente da nossa, já está bem mais consolidada aos 8 anos. Então, esse mesmo comportamento, na mesma intensidade, nesses dois casos, é um dado clínico completamente relevante, porque é a mesma queixa, 2 idades e 2 leituras completamente diferentes. Então, essa diferença a gente só consegue identificar, ela só existe na nossa cabeça se a gente tem uma base teórica de desenvolvimento infantil internalizada. Se a gente não domina isso, a gente não consegue saber se está dentro da normalidade, dentro da norma ali, dos dados normativos ou não. Eu quero explicar um pouquinho mais a fundo para vocês esses aspectos do desenvolvimento. Como eu falei para vocês na nossa outra aula, a gente também identificar atrasos nesse histórico de desenvolvimento. Então, por exemplo, eu estou atendendo uma criança de 8 anos, mas eu sei que ela demorou muito para falar. Isso é um dado relevante, porque esses atrasos de marcos, eles podem ser indícios de transtornos de neurodesenvolvimento, como eu falei para vocês. TEA normalmente tem atrasos dos marcos, TDAH normalmente tem, deficiência intelectual vai ter, né, atraso global, então vai ter muito atraso. Isso nos permite entender o funcionamento do paciente e levantar hipóteses também. Falando para vocês um pouquinho sobre desenvolvimento propriamente, como eu falei para vocês na nossa aula de ontem também, eu uso como base o livro do Papalha, que é aquele livro que tem uma borboleta na capa. Esse livro, ele traz um aspecto, assim, uma visão sobre o desenvolvimento. Existem outras teorias que vão organizar o desenvolvimento de outras formas. Nesse livro do Papalha, como eu falei para vocês, a gente tem 3 domínios. O físico, né, o desenvolvimento físico da criança, o desenvolvimento cognitivo da criança e o desenvolvimento socioemocional da criança. Tem teóricos que vão dividir o desenvolvimento em 5 domínios. Então, ele vai trazer o domínio motor e o domínio de linguagem também. Só que para o Papalha, o motor está dentro do físico e a linguagem está dentro do cognitivo. Mas, de qualquer forma, dentro do Papalha, ele vai dividir também esses dados ali que nos importam de linguagem, motor também, tá? Ele só vai nomear de uma forma diferente. Eu vou explicar para vocês um pouquinho esses 3 domínios. Isso é algo que eu explico para os pais também. Eu vou explicar para vocês mais ou menos como eu explico para os pais quando a gente está fazendo orientação parental, quando está fazendo anamnese, e é pertinente eu explicar.
O desenvolvimento físico da criança é algo mais fácil de a gente entender o que é. Basicamente assim, a criança ela precisa ganhar peso, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver fisicamente. E é fácil pra gente saber intuitivamente se alguém, né, se uma criança está se desenvolvendo fisicamente dentro do esperado ou não. Então esse aspecto do desenvolvimento, normalmente os profissionais que vão atuar, eu posso estar esquecendo de algum aqui, tá? Porque o aspecto do desenvolvimento físico não é a nossa área, embora a gente precise entender sobre. O médico vai atuar nessa parte, fisioterapeuta vai atuar nessa parte, terapeuta ocupacional vai atuar nessa parte. Para nós, basta saber se essa criança ela tá ali se desenvolvendo dentro do esperado ou não, se a gente precisar fazer algum encaminhamento, por exemplo, ou entender, por exemplo, assim, uma criança que ela tinha baixo peso ao nascer. Isso pode ser um dado relevante. Essa criança ela ter nascido com muito baixo peso, isso ter influenciado no desenvolvimento cognitivo dela. A gente precisa entender sobre, a gente precisa saber quais são esses marcos e a gente precisa saber identificar quando esse desenvolvimento ele fugiu do esperado. Você não precisa decorar isso, mas você precisa entender sobre. E para os pais, gente, é fácil saber quando uma criança ela não está se desenvolvendo muito bem. Como eu falei para vocês, isso é mais intuitivo. Só que assim, você não precisa, por exemplo, quando você faz uma anamnese ou quando você recebe uma criança, ficar muito assim, apreensiva, preocupado de saber se essa criança tinha o peso certo, na idade certa. Não é assim tão esmiuçado que você precisa saber, tá? Basta saber com quantos quilos essa criança nasceu, com quantos centímetros ela nasceu, aspectos mais gerais, assim. Então, isso já é o suficiente pra gente. Depois disso, a gente tem os aspectos do desenvolvimento cognitivo, que tem a ver com a nossa área, por mais que a gente esteja falando aqui do contexto de psicoterapia, a gente precisa saber identificar se o desenvolvimento cognitivo está dentro do esperado, porque podem ser sinais de transtorno que vão justificar aquela queixa ali, ou às vezes até dentro da TCC a gente estimula também. Por exemplo, assim, se eu estou trabalhando com uma criança que tem TDAH, os protocolos de TCC, eles vão trazer meios de a gente estimular funções executivas, por exemplo. Então, a depender do caso, a TCC também vai atuar ali, assim como o TEA nível 1 também. Isso é algo que a gente também já falou bastante. Quais são os aspectos do desenvolvimento cognitivo? Eu uso a base teórica da neuropsicologia. Então, desenvolvimento cognitivo, a gente vai considerar atenção, memória, funções executivas, linguagem e por aí vai. E a gente saber o que é esperado para cada idade é muito importante. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho a minha filha de 1 ano e meio e ela não sustenta a atenção dela numa atividade por mais de 15 segundos. Isso está esperado para a idade. Agora, se eu pego uma criança de 7 anos que não consegue ficar 15 segundos prestando atenção numa atividade, isso já me acende um alerta. Por mais que essas habilidades cognitivas estão se desenvolvendo na infância, ainda assim a gente tem o que é ou não esperado para cada idade. Por exemplo, uma criança que ela não fala nenhuma palavra aos 2 anos de idade, ou, né, por mais que ela, de novo, ela já tenha uma certa idade, não é esperado, isso é um atraso no marco. Se uma criança com 4 anos e meio não está desfraldada, isso é um atraso no marco, e controle de esfíncter é uma habilidade cognitiva. Então, a gente precisa saber disso, a gente precisa saber escutar isso numa anamnese e acender alguns alertas. A gente precisa saber o funcionamento de cada criança, de acordo com cada idade, para a gente saber como trabalhar com essa criança. Porque eu não posso exigir de uma criança algo que ela não dá conta de fazer pela idade. Então, por exemplo, eu não posso ali uma criança de primeira infância de 3 anos de idade, ficar tentando ali com ela, tá, mas o que você pensou nessa situação? Porque ela não vai dar conta, ela não tem habilidade de metacognição ainda. E isso nos permite, inclusive, trabalhar melhor com crianças de primeira infância, que são crianças que têm habilidades cognitivas e linguísticas de metacognição e linguagem ainda em desenvolvimento. Por isso que quando a gente fala em TCC infantil na primeira infância, a gente vai para estratégias um pouco mais comportamentais e de orientação parental do que cognitivo-comportamental. Não que a gente não atue no cognitivo, mas a gente vai muitas vezes atuar nesse cognitivo
de uma forma que a criança reestruture vivenciando, ou pela projeção de personagens. Diferente de uma criança de 8 anos que eu consigo conversar, dialogar, falar sobre ela. Se eu ficar tentando fazer isso com uma criança de 3 anos, ela não vai engajar. E não é porque ela não quer, é porque ela não dá conta. E se a gente não sabe o que cada criança consegue fazer em cada idade, cognitivamente falando, a gente não vai conseguir trabalhar com aquela criança. E aí a gente vai achar que essa criança não quer fazer terapia, que ela não está engajada, enquanto na verdade você está exigindo dela algo que ela não consegue. Então, por esse motivo que a gente tem que dominar desenvolvimento cognitivo. Identificar atrasos possíveis e levantar hipóteses e também saber como trabalhar com essa criança. Essa parte do desenvolvimento cognitivo, ela é um pouco mais fácil para os pais também identificarem. Então, por exemplo, se uma criança ela não está falando, se essa criança ela não desfraudou na idade esperada, os pais já é um pouco mais intuitivo também de identificar. Talvez as questões mais, assim, específicas, por exemplo, atenção, memória, já seja um pouco mais complexo. Mas ainda assim é um pouco mais fácil do que esse terceiro aspecto que eu vou falar agora. Então, falando do terceiro aspecto, esse aspecto é o aspecto socioemocional. Então, a gente precisa também saber o que uma criança ela dá conta de fazer em cada idade em termos de socialização com outras crianças. Então, por exemplo, uma criança ali de primeira infância, ela vai ser muito mais autocentrada. Ela tem um funcionamento mais egocêntrico. Depois ali dos seus 6 anos mais ou menos, ela consegue já pensar sobre o que o outro pensa, como o outro se sente. Uma criança de 3 anos tem uma determinada habilidade de regulação emocional, diferente de uma criança de 8 anos, de 7 anos. Então, uma criança de 3 anos que se joga no chão do mercado, por exemplo, já está meio que dentro do esperado ali. Claro que depende da frequência e intensidade também, mas é esperado. Uma criança de 8 anos que faz isso, tá fora, assim, né, do que é esperado. Então, a gente precisa saber o que uma criança consegue fazer em termos de regulação emocional e socialização em cada idade. A gente precisa saber como que é a capacidade de a criança reconhecer as emoções em cada idade. Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma criança de 3 anos, não adianta eu começar a falar com ela sobre controle de raiva se ela não sabe nem o que é raiva. Uma criança de 8, 9 anos vai saber já o que é raiva. Não adianta eu trabalhar vergonha com uma criança de 3 anos se ela não sabe o que é vergonha, entende? Então, tudo isso vai ser relevante para o nosso trabalho, principalmente, né? Esse domínio socioemocional é nosso, é da psicoterapia, é do psicólogo. E essa parte, para os pais, ela não é clara. Quando os pais pensam o que eles têm que fazer para um desenvolvimento socioemocional saudável dos filhos, é confuso para eles, é difícil. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá mais para frente, tá? Depois disso, falando um pouco de desenvolvimento, um pouco mais focado agora, a gente precisa dominar os transtornos de neurodesenvolvimento, porque isso aqui é clínica infantil pura. Os transtornos de neurodesenvolvimento, que são uma classificação do DSM-5, aparecem na infância, porque eles são de neurodesenvolvimento. Então, é do desenvolvimento cerebral. Eles vão aparecer já desde os primeiros anos de vida, porque é algo, como eu falei para vocês também, que é próprio do desenvolvimento cerebral, e a criança, muitas vezes, ela já nasce ali com aquela condição. Claro que isso vai aparecendo ao longo do tempo, e é claro que, enfim, tem alguns outros pormenores aqui que eu não vou adentrar, mas isso aqui é o nosso dia a dia da clínica, principalmente TEA, TDAH, isso aparece muito para TCC, porque são o TEA nível 1, né? TEA nível 1 de suporte ali a partir da segunda infância e TDAH é primeira linha de tratamento, a TCC é a primeira linha de tratamento para esses transtornos. Então, a gente precisa saber identificar, a gente precisa saber como trabalhar, a gente precisa entender o funcionamento cognitivo desses transtornos, a gente precisa saber as classificações diagnósticas, a gente precisa saber dos déficits, por que esses déficits acontecem. Então, isso tem que estar na ponta da nossa língua. Não só esses transtornos, existem outros transtornos do neurodesenvolvimento. Tem os transtornos relativos à comunicação, ali a fala, que é mais da área da fonologia, né, fonoaudiologia, mas estão dentro dos transtornos. Então, por exemplo, eu já trabalhei com pacientes que têm gagueira, que é um transtorno de neurodesenvolvimento. A gente tem
A gente tem os transtornos específicos de aprendizagem, que também são transtornos de neurodesenvolvimento, que por mais que a gente não vá intervir nesses transtornos, a gente precisa também ter uma base sobre eles. Por quê? Porque se eu tô atendendo um paciente de 9 anos que eu já consigo ver, eu acho que essa criança ela tem aqui uma dificuldade de aprendizagem, uma dislexia, eu posso também fazer um encaminhamento. Então, isso é importante para nossa atuação. Ó, pessoal, então desenvolvimento e neurodesenvolvimento. Próximo pilar, próxima base. Se você atua com terapia cognitivo-comportamental, você precisa entender de behaviorismo aplicado. A diferença entre reforço positivo e reforço negativo, como fazer uma análise funcional de comportamento, se um comportamento está sendo reforçado pelo ambiente. Esse conceito, gente, de análise funcional de comportamento, sozinho, ele explica muito dos casos da clínica infantil que a gente atende. Então, quando uma criança chora, por exemplo, e a mãe cede para a criança parar de chorar, a criança ela tá vendo TV todo dia, daí a mãe fala que é hora de desligar, ela chora e a mãe cede. O comportamento de chorar está sendo mantido pelo reforço. Então, a mãe está reforçando aquele comportamento ali. Então, a gente precisa saber entender essas contingências, que é um conceito de análise do comportamento, e entender se essas contingências ambientais estão favorecendo a manutenção daquele comportamento. A gente precisa saber extinguir um comportamento. Então, isso aqui é o dia a dia da TCC. A gente não atua só em comportamento, mas a gente atua também em comportamento. Então, a gente precisa dominar behaviorismo. Vou dar um exemplo para vocês de análise do comportamento. Vou pegar minha garrafa que está aqui do lado. Ó, eu vou ter um comportamento e vamos ver se você consegue fazer a análise funcional dele. Se você conseguir, você escreve aí embaixo. Escreve para mim qual que é o antecedente, qual é o comportamento e qual é a consequência do comportamento que eu acabei de ter. Se você não sabe isso, você precisa dominar. Respondendo, o antecedente foi a sede. O comportamento foi beber água e a consequência foi matar a sede. Todo comportamento tem uma função. 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 Não existe comportamento do nada. Ai, fez do nada, ele faz isso do nada, não tem motivo. Tem. Você tem que fazer análise funcional para descobrir. Mas todo comportamento tem uma função. Seja evitar um desconforto ou conseguir algo bom. Mas tem. Todo comportamento tem uma função. Então, domine isso. Próxima base é o domínio da TCC com crianças, a terapia cognitivo-comportamental. Eu vou dar uma pincelada aqui de alguns conceitos importantes da terapia cognitivo-comportamental. Esses conceitos não mudam, independente da faixa etária. Ó, você precisa saber basicamente o que é modelo cognitivo. Se você não sabe o que é isso, você não sabe a base da 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 TCC. Você tem que saber o que é modelo cognitivo, você tem que saber o que é uma conceitualização cognitiva e você precisa saber fazer uma conceitualização cognitiva. Você precisa saber o que é empirismo colaborativo, o que é descoberta guiada e as suas principais formas de fazer. Você precisa saber atuar com o TCC na primeira infância, porque ela é diferente da segunda infância. E você precisa dominar os principais protocolos. Pelo menos protocolo para depressão, ansiedade e comportamentos disruptivos você precisa saber, porque são as principais demandas. Ou, pelo menos, você tem que saber onde encontrar isso. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses conceitos. O modelo cognitivo é o que vai embasar todo a nossa atuação como terapeuta cognitivo-comportamental. O modelo cognitivo é aquele conceito de que um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. Então, assim, por exemplo, se eu penso, a minha amiga não gosta de mim, a minha emoção é tristeza e o meu comportamento é chorar. Eu tô dando um exemplo aqui, talvez aplicado à infância. Se eu penso, se eu tirar dúvida em sala de aula, os meus colegas vão tirar sarro de mim. A minha emoção é vergonha e meu comportamento é não tirar dúvida, é ficar quieto. Sempre que uma criança fala de um comportamento para você, é importante você entender o modelo cognitivo desse comportamento
que ele está falando, você investigar isso. Claro que em primeira infância, isso muitas vezes é bem mais difícil ou às vezes não é possível, porque a criança ela ainda não tem habilidade de metacognição, que é pensar sobre os próprios pensamentos. Então ela não vai conseguir te dizer o que ela pensou naquela situação, ela vai conseguir dizer o que ela sentiu e o que ela fez muitas vezes. Mas, de qualquer forma, você vai trabalhar a reestruturação cognitiva em primeira infância, por mais que você não consiga muitas vezes acessar diretamente o que aquela criança pensou. Você vai reestruturar a cognição dela através de exemplos, através de exposição. Então, é muito importante esse domínio do modelo cognitivo, porque avaliar o modelo cognitivo você vai fazer quase que em toda sessão com todo paciente, porque toda vez que ela fala, nossa, isso me deixou muito pé da vida, e, eu fiquei com muita raiva naquela situação, nossa, eu fiquei morrendo de vergonha, você vai entender o modelo cognitivo por trás. E isso vai te permitir entender os padrões de pensamentos automáticos do paciente, os padrões de crenças centrais que já podem estar estabelecidos. Esses também são outros conceitos da TCC, pensamento automático, crenças nucleares, crenças intermediárias. Tudo isso aí você tem que entender. Depois disso, a gente tem a conceitualização cognitiva, que nada mais é do que um documento que você usa como se fosse uma planta baixa do teu paciente. É um manual de como o teu paciente funciona. As crenças dele, os pensamentos dele, o histórico do desenvolvimento, para você bater o olho naquele documento ali e lembrar dos dados que vão te ajudar a organizar o teu plano de tratamento. Então, isso é um conceito central também da TCC que ajuda muito na nossa prática. Depois disso, a gente tem empirismo colaborativo. O empirismo colaborativo, ele é uma essência da TCC, então ele é algo que vai nortear a maneira como a gente se relaciona com o paciente. A TCC, ela é empírica, então as conclusões do paciente são do paciente. A gente não pode falar assim, nossa, mas você não acha que isso que você fez aí foi muito falta de educação? É dele essa conclusão. Você não pode imputar conclusões na frente, né, dentro do paciente. Você não pode colocar conclusões dentro dele. Ele tem que chegar às conclusões dele. Porque senão não é terapêutico. E por que chama colaborativa? Porque você vai colaborativamente levar ele a entender essas questões, a transformar esses padrões de pensamento, a chegar a essas conclusões. Você vai ser um guia. E aí entra o conceito de descoberta guiada. Você vai guiar o seu paciente a essas descobertas. A gente nunca pode colocar os nossos valores, as nossas crenças, as nossas percepções dentro do paciente. A visão de mundo dele é dele, não é nossa. Então, a gente nunca pode induzir o paciente. Então, o empirismo colaborativo é isso. E aí a gente precisa saber fazer isso efetivamente para que o nosso trabalho seja um trabalho de fato terapêutico. E aí a gente precisa saber também, dentro da TCC, trabalhar com primeira infância, que é um trabalho mais voltado para a parte comportamental, onde a gente vai ter reestruturação cognitiva mais pela experiência do paciente ou pela projeção em personagens. A gente vai usar muito orientação parental em primeira infância, porque essa criança ela vai aprender muito mais fazendo, vivendo, do que pensando. Então, por isso que muitas vezes ela precisa viver de uma outra forma para chegar a uma outra conclusão. E aí a gente precisa saber trabalhar essa diferença. E por fim, eu falei para vocês ontem que a TCC tem os seus protocolos, onde ela pesquisou, ela estudou a fundo, aplicou várias e várias vezes maneiras de se trabalhar com amostras da população para chegar à conclusão do que funcionava e montar protocolos. Então a TCC ela tem evidência científica de protocolos que funcionam para determinadas queixas. Por exemplo, a gente tem um protocolo para tratar depressão. Vou colocar alguns pontos desse protocolo. Quando a gente está atuando com um paciente que tem depressão, a gente precisa primeiro trabalhar a ativação comportamental. A gente precisa trazer prazer para a vida desse paciente. A gente precisa ativar nele comportamentos que vão depois gerar prazer nele, mesmo que ele não tenha vontade. Se a gente pega um paciente com depressão e começa a trabalhar pensamento automático e crença nuclear, a gente vai colocar ele no fundo do poço. Porque ele não dá conta, ele não tem condição emocional
para lidar com aquele tipo de conteúdo naquele momento. A gente precisa estabilizar esse paciente primeiro. Isso é protocolo. E a TCC ela vai dar esses passos. Não é uma coisa engessada. Então, assim, ele é um norte. Como eu vou fazer? Quanto tempo eu vou levar? É comigo. É claro que a TCC ela tem lá os protocolos, né? Ah, vai durar 14 sessões, 12 sessões, 10 sessões. Mas na nossa realidade brasileira isso não é aplicável. Então a gente desconsidera essa parte do tempo e a gente vai focar mais no passo a passo desses protocolos. Outro exemplo, pacientes com ansiedade. A gente não pode fazer exposição daquele paciente ao estímulo ansiogênico sem ele saber antes estratégias de relaxamento, sem fazer antes reestruturação cognitiva, análise de evidências, descatastrofização. Então tem todo um passo a passo. Primeiro você, depois da avaliação, né, você faz análise de evidências, faz descatastrofização, daí você ensina estratégias de regulação emocional, depois você faz uma exposição gradual. Se você parte direto para a exposição gradual sem essa pessoa saber o que fazer para se acalmar na hora, sem essa pessoa ter reestruturado ali tudo que ela pensa daquela situação com uma análise efetiva de evidências, você vai aumentar a ansiedade do paciente, porque ele não vai dar conta de lidar com aquele estímulo ansiogênico. Então isso é protocolo. A gente precisa saber o que a gente está fazendo passo a passo, senão a gente corre o risco de colocar esse paciente numa situação pior do que quando ele chegou. Então, os principais protocolos de TCC a gente tem que saber. Se você dominar esses aspectos do TCC, você já vai ser um ótimo terapeuta cognitivo-comportamental. Porque tem muita gente que é terapeuta cognitivo-comportamental e não domina. E não só por isso, obviamente, porque você tem que saber ajudar o seu paciente. Então, foque nesses aspectos, a base da tua teoria. Porque não tem como você fazer a tua teoria se você não domina ela. Isso aí é base para qualquer psicólogo. Encerrando essa parte de TCC, qual é o outro pilar que o psicólogo infantil precisa dominar? Estilos parentais e como fazer orientação parental. A gente precisa saber trabalhar com os pais. O estilo parental ele não é só um fator do contexto da criança. Em muitos casos, o estilo parental é parte central da origem e da manutenção daquele problema. Quais são esses 4 estilos parentais? Tem o negligente, permissivo, autoritário e autoritativo. Então você precisa entender o funcionamento desses 4 estilos parentais e entender em qual deles os pais de uma criança se enquadram, porque isso, como eu falei para você, pode estar influenciando diretamente ali na manutenção da queixa. Por exemplo, uma criança que tem um comportamento opositor, ela pode vir de um estilo parental permissivo, um lar que tem estilo parental permissivo. E esse lar permissivo faz com que a criança não aprenda essa habilidade de flexibilização, de respeitar as regras, de não se opor às regras. Agora, por exemplo, tem também crianças que são opositoras porque vivem num ambiente totalmente autoritário, onde é um ambiente punitivo, é um ambiente às vezes violento, e aí essa criança vira opositora. Então, você entender esse ambiente por trás, parte disso é você entender os estilos parentais e saber avaliar isso. E aí, quando a gente fala em fazer orientação parental, cabe a gente saber identificar esses estilos parentais e trabalhar em cima desses estilos parentais. Quando eu trabalho orientação parental, o que eu uso de teoria de base? Eu vou usar ali o behaviorismo, né, a análise do comportamento, a gente vai fazer o tempo todo isso dentro da orientação parental, entender se os pais estão reforçando o comportamento. E aí eu avalio os estilos parentais como? Existe um outro conceito que são as 5 necessidades emocionais básicas da terapia do esquema, que é uma terapia cognitivo-comportamental. Basicamente, esse conceito vai dizer que nós temos 5 necessidades emocionais básicas na infância que precisam ser supridas pelos nossos cuidadores para que a gente tenha um desenvolvimento socioemocional saudável. Muitas vezes, quando a gente tem uma ou mais dessas necessidades não atendidas, a gente vai ter fatores de desenvolvimento socioemocional que não são saudáveis. Muitas vezes, inclusive, quando várias dessas necessidades, são 5, né? Mas quando todas ou muitas dessas necessidades emocionais não são atendidas, a gente pode, inclusive, desenvolver transtornos de personalidade. Por exemplo, quando a gente pensa em transtorno de personalidade borderline,
Para terapia do esquema, são pessoas que não tiveram as 5 necessidades atendidas, então ela forma esquemas de funcionar que são desadaptativos. Eu não vou adentrar essa teoria aqui, mas assim, ela costura muito bem com a TCC clássica, porque ela é uma TCC, e quando a gente entende se os pais estão ou não atendendo essas necessidades, a gente consegue entender qual é o estilo parental deles. Então, por exemplo, se um pai não está atendendo a necessidade emocional de limites realistas, que é uma das 5, ele é permissivo. Então, você conseguir costurar essas duas teorias vai te permitir fazer orientação parental, onde você vai primeiro avaliar o funcionamento desses pais, para depois passar as orientações necessárias com base no entendimento desse funcionamento. Então, aqui, para trabalhar com os pais, estilos parentais e as necessidades emocionais básicas da terapia do esquema. Você não precisa dominar toda a teoria, tá? E aqui também é uma dica, eu trabalho dessa forma com orientação parental. Porque para mim faz muito sentido, porque dá muito resultado, porque conversa bem com a TCC. Então eu precisei entender as TCCs para entender o que funcionaria bem na minha clínica. Isso foi uma construção minha. Então eu oriento dessa forma. Claro, cada um vai ter o seu caminho dentro da orientação parental. Muitas vezes me perguntam, que livro que eu uso para orientação parental? Eu não tenho nenhum livro de base para orientação parental que eu goste. Eu construí a minha própria maneira de entender o que vai funcionar dentro de uma orientação parental, através de muita base teórica, lida, aplicada e testada. Então, se você conseguir captar isso, dominar isso, você vai conseguir fazer orientação parental. Saindo um pouco agora dos conceitos teóricos, tem um outro pilar que vai ser essencial para você conseguir conduzir os teus casos, que é saber se relacionar com os pais. E isso você não vai encontrar em nenhum livro. A literatura que a gente tem hoje sobre TCC infantil é muito clara. O envolvimento dos pais no processo terapêutico, ele vai aumentar significativamente a eficácia do tratamento. Ele não é algo opcional. Ele é uma variável que muda o resultado dentro da TCC, porque, de novo, para TCC, a criança é um sistema. Então, você tem que saber fazer orientação parental, mas também se relacionar com esses pais. Você tem que saber vincular com esses pais, gerenciar as expectativas dos pais, respeitar o sigilo dos pais, ter uma comunicação assertiva que acolha esses pais, engajar eles no processo. Então, você construir isso também te dá uma base muito importante do seu trabalho, só que isso você não vai encontrar em livros, isso é algo mais da sua experiência. E depois disso a gente tem o pilar, que é a tua própria relação com a criança, que é você saber construir vínculo terapêutico com a criança, saber usar o lúdico como um instrumento de acesso à criança. E para quem ainda não atendeu nenhuma criança, eu quero que você entenda uma coisa. O que mais assusta nesse pilar aqui da relação com a criança é a ideia de ter uma sessão com alguém que não fala. Isso é uma coisa que a gente também já vem falando. Uma competência extremamente importante da clínica infantil é o manejo do silêncio e da evitação da criança. Porque toda psicóloga infantil, em algum momento, vai sentar na frente de uma criança que não quer falar, que evita o assunto, que muda o tema toda vez que você se aproxima daquela queixa ali. Isso vai fazer parte, não tem jeito. A técnica correta, nesse caso, não é você insistir diretamente no tema, é você usar o brincar ou o lúdico, a projeção, como uma ponte. Então, você vai, paralelamente, fazer com que essa criança projete, sem falar diretamente sobre si mesma. Se você força isso, você rompe o seu vínculo com a criança, você desrespeita essa criança e às vezes até você expõe essa criança a um conteúdo que ela não está preparada para acessar ainda. E você saber usar o lúdico de uma forma intencional é completamente diferente de você aplicar um recurso sem objetivo. E existem instrumentos de acesso na clínica infantil. Então, você precisa dominar, dentro dessa parte aqui de relação com a criança, instrumentos de acesso na clínica infantil. Existe como a gente dominar, pesquisar isso e aprofundar, porque isso é uma habilidade. Inclusive, é uma habilidade que vai te permitir acessar crianças que ainda não têm repertório, como eu falei, verbal, linguístico, cognitivo, para a gente falar diretamente. Com tudo isso, gente, que eu falei, então as bases teóricas, desenvolvimento, terapia cognitivo-comportamental, transtorno de neurodesenvolvimento, orientação parental, estilos parentais, enfim, se você dominar isso, o teu trem vai andar no trilho.
Quando você tem esses pilares aí sustentados, você vai ter solidez no que você está fazendo. Porque a tua avaliação, ela só é profunda quando você, por exemplo, entende de desenvolvimento infantil, quando você entende de análise de comportamento, quando você entende de modelo cognitivo para conseguir avaliar com a criança, quando você entende de análise funcional do comportamento para falar com os pais, quando você entende se os estilos parentais estão reforçando ou não aquela queixa. Então esses são os pilares, gente. Bases teóricas aplicadas, domínio da lógica da TCC e com crianças, estilos parentais, orientação parental. Você saber se relacionar com os pais, você saber vincular e acessar a criança com instrumentos de acesso, formas de acesso. E isso vai te permitir fazer um bom trabalho. Pode ter certeza, se você dominar isso aqui, você vai fazer um bom trabalho, eu não tenho dúvida disso. Foque nesses aspectos aqui. Isso aqui, gente, não é conteúdo solto. É uma estrutura que eu tô te dando para que o teu trem ande no trilho. É conhecimento direcionado. Eu tô mastigando para você o que você vai precisar. Foca nisso aqui. Se você tá pensando em estudar outra coisa e você não dominou isso aqui ainda, foca nisso aqui, estuda isso aqui. Tenho certeza que o teu trabalho vai sair muito à frente, que você vai conseguir ter muito resultado naquilo que você tá se propondo a fazer com as crianças. Agora que você entendeu quais são esses pilares, pode ser que tenha uma questão passando na sua cabeça. Inclusive, ontem eu estava falando lá no direct com uma das psicólogas que está assistindo as aulas aqui, a gente estava falando exatamente sobre isso aqui. Muitas psicólogas vão sentir duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, a sensação de alívio, de entender isso. Poxa, agora eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Eu entendo a estrutura de um processo terapêutico e eu sei os conhecimentos que eu tenho que ter para conseguir fazer essa estrutura acontecer. Então, as situações que você tem na sua clínica, ou quando você se imagina atendendo, que pareciam confusas para você, agora estão tomando mais forma. Você começa a ver uma luz no fim do túnel, você começa a perceber por que alguns casos seus talvez estão um pouco travados, não estão andando. Por que algumas sessões que você faz com o paciente parece que não avança? Por que você se sente insegura? Só que ao mesmo tempo surge um outro pensamento, que é aquele pensamento, poxa, por que ninguém nunca me ensinou isso antes? Se tudo isso faz tanto sentido, por que ninguém nunca organizou isso para mim dessa forma? Por que não me ensinaram isso na faculdade? Porque quando a gente olha para a nossa formação tradicional de psicologia, gente, o que normalmente acontece é o seguinte: a gente aprende muita coisa importante. A gente aprende as teorias psicológicas, a gente aprende as teorias de desenvolvimento, as psicopatologias, a gente até aprende algumas técnicas, só que quase nunca a gente aprende pegar essas peças e montar o quebra-cabeça, que é o que a gente fez aqui hoje nesses dias no nosso treinamento. E aí, muitas psicólogas começam a fazer o quê? Começam a tentar montar essas peças sozinhas. Elas começam a tentar descobrir isso sozinhas na prática. Estudam, compram um livro, compram recurso, compram cursos, vão juntando pedaços de conhecimento e ficam tentando montar esse quebra-cabeça, na tentativa e erro. Algumas conseguem, com certeza, só que normalmente isso leva muito tempo, muita frustração, muita insegurança, tentativa e erro. E esse processo ele é um processo desgastante pra gente, porque a gente quer fazer um bom trabalho, a gente quer ajudar as pessoas, a gente quer se sentir competente também, a gente quer ter autoestima no nosso trabalho. Ninguém gosta de saber que tá fazendo um trabalho ruim, eu não quero, né? Eu acho que você também não. E foi exatamente, gente, olhando para essa realidade que eu comecei a ensinar psicoterapia infantil como eu ensinei para vocês, como eu ensino hoje. Porque o que mais faltava para as psicólogas que eu conversava, como eu falei para vocês, e para as minhas alunas, não era inteligência, não era dedicação, não era vontade. Não era. O que faltava era essa organização de raciocínio clínico. E quando essa organização ela existe, a clínica ela deixa de parecer um lugar de improviso, um lugar de insegurança. Ela passa a ser um processo que você conduz com direção, com naturalidade, com segurança. E, gente, foi justamente para organizar isso tudo de uma forma clara, uma forma prática, uma forma aplicável, é que nasceu o Psicoencanto. Então, eu vou falar para vocês agora sobre o Psicoencanto. O que é o Psicoencanto? Ele é um treinamento completo de psicoterapia infantil focado na TCC, que eu pensei, que eu estruturei, que eu escrevi, eu gravei durante quase um ano, pensando para te ensinar
a conduzir um caso do início ao fim com base na terapia cognitivo-comportamental. Eu peguei tudo isso e eu estruturei e eu gravei. Ele não é um curso de técnicas soltas, ele não é um curso de atividade para você aplicar na sessão, ele não é um curso que vai te dar um monte de recursos terapêuticos, ele é uma estrutura. Ele é um caminho organizado que vai te mostrar como você vai entender o caso, como você vai tomar a decisão clínica e como você vai conduzir esse tratamento. E se você ainda não atende crianças, o Psicoencanto ele também é para você, porque ele realmente foi pensado para você aprender do zero, do absoluto zero. Eu pensei nesse curso me enxergando como eu era no começo. Esse curso eu fiz para mim do começo, para a Natane do começo, aquela Natane que não sabia nada, que ficava insegura, que se sentia angustiada, que não sabia quais bases teóricas tinha que dominar, que não sabia como colocar tudo isso em prática. Então, o Psicoencanto, ele não exige nenhuma experiência, ele é um curso base para quem quer começar na psicoterapia infantil baseado na TCC. Muita psicóloga que é aluna do Psicoencanto, que está no Psicoencanto hoje, nunca tinha atendido crianças ou estava começando a atender. Como é que eu organizei o Psicoencanto? Eu organizei tudo de forma progressiva. Ele é uma trilha de aprendizagem que você vai fazendo. E essa jornada ela acontece dentro de 10 módulos. Eu vou explicar para vocês o que a gente encontra em cada um desses módulos. O primeiro módulo, ele é um módulo que vai te preparar para entrar na clínica com uma mentalidade correta. E nesse módulo a gente conversa e eu preparo a sua mente, a sua mentalidade. Por quê? Porque muitas psicólogas chegam na clínica carregando inseguranças. E são inseguranças muito profundas, gente. São inseguranças sobre a nossa própria capacidade. E nesse primeiro módulo, eu mostro como você vai desenvolver uma postura profissional sólida e que vai ser uma postura profissional que vai sustentar toda a sua aprendizagem, para que você se sinta mais tranquilo. O segundo módulo é onde você vai aprender de uma forma aplicada à clínica infantil as bases teóricas que vão sustentar esse processo, que são aquelas bases teóricas que eu falei para você. Então eu te entrego essas bases teóricas. Desenvolvimento humano, marcos do desenvolvimento, funções cognitivas, transtornos de neurodesenvolvimento, análise funcional de comportamento, behaviorismo, necessidades emocionais básicas sob a ótica da terapia do esquema, estilos parentais, tudo isso sempre linkando a prática clínica. Então eu já entrego isso de uma forma mastigada para que você não precise ler um monte de livro para aprender isso. Daí o terceiro módulo é onde você aprende os fundamentos da TCC e esses fundamentos aplicados ao contexto infantil. Como funciona o modelo cognitivo, quais são as principais técnicas utilizadas, todos aqueles conceitos ali, modelo cognitivo, formulação de caso, a conceitualização cognitiva, empirismo colaborativo, descoberta guiada, tudo isso eu ensino para vocês nesse módulo. Depois do quarto módulo, a gente vai entrar num tema também fundamental da clínica infantil, que são os estilos parentais. Você aprende a teoria dos estilos parentais e como práticas educativas impactam o comportamento e o desenvolvimento da criança. Então, de novo, você vai aprender os estilos parentais de uma forma aplicada à clínica. Depois, no quinto módulo, ele é sobre a relação com os pais. E isso aqui você não vai encontrar em nenhum livro, você não vai achar. Ou você vive e cria essa experiência, ou então você tem aqui o módulo que vai te ensinar isso, porque esses conhecimentos são da minha prática, são coisas muito do dia a dia. Uma das maiores inseguranças das psicólogas que começam na clínica infantil é lidar com os pais. É unânime, assim, eu acho que ela realmente é a maior insegurança. O que você vai dizer? Como você vai conduzir uma conversa difícil, como você faz uma anamnese, como você responde no WhatsApp, como você faz uma devolutiva, como você alinha as expectativas dos pais. Esse é um aprendizado que eu adquiri 100% na prática. Eu não li, eu errei e acertei. Quebrei a cara várias vezes, fiz cagada várias vezes e fui aprendendo. E o que você vai encontrar aqui tá mastigadinho para você. Aí depois disso a gente tem o sexto módulo, que é um módulo de relação com a criança. Então você aprende como você constrói vínculo, como você explica a terapia para a criança, como você estabelece as regras do setting, como você lida com situações em comum. Por exemplo, assim, a criança não quer entrar na sala, ela está empacada lá na recepção. Essa criança ela não engaja na atividade. Como que você ajuda a criança a se expressar dentro do processo terapêutico, como você acessa essa criança. Então, tudo isso aqui está no módulo, nesse módulo, que é o módulo 5,
também baseado em experiências práticas minhas, são coisas que a maioria também não vai encontrar em livro. Depois disso a gente tem o 7º módulo, que é um dos módulos mais importantes do Psicoencanto, porque aqui você vai aprender como você vai conduzir um processo de psicoterapia infantil do início ao fim. Então, tudo que você aprendeu antes vai construir o terreno para você chegar nesse módulo aqui, que basicamente é o módulo onde você aprende a fazer aqueles trilhos do trem, avaliação, intervenção e alta. Então, como que você faz todo esse processo terapêutico? Anamnese, primeira sessão, como você faz a avaliação do caso, como você define objetivos terapêuticos, como você estrutura o tratamento, como você acompanha a evolução do caso, como você conduz o processo de alta. É aqui onde a teoria toda ela vai criar forma, né? Ela vai virar prática clínica. E eu vou sempre costurando com muitos exemplos, trazendo a realidade clínica, explicando para vocês como fazer isso na prática. Depois a gente tem o 8º módulo, que é o módulo das demandas mais comuns, que são comportamentos desafiadores e disruptivos, agressividade, que está dentro de comportamentos disruptivos, ansiedade, medos e fobias, né, que também está dentro ali desse aspecto da ansiedade, e sintomas depressivos. Eu vou ensinar os protocolos para você fazer o atendimento nessas demandas. Você aprende como atender cada uma dessas demandas de forma detalhada, tá? Então, ansiedade, depressão e comportamentos disruptivos. Depois, no 9º módulo, ele é um módulo mais sobre como você começar na clínica de uma forma organizada. Quanto você cobra, como você organiza agenda, contrato, prontuário, quais erros evitar no começo. Aqui também é uma coisa mais prática e também tem um aspecto chato e burocrático ali que a gente também precisa saber. E o 10º módulo, ele é um módulo muito legal sobre captação de pacientes. Como você vai encher sua agenda. Eu ensino como você vai usar o Google, como você vai usar ali o teu site, como você vai usar a internet para encher a sua agenda, como você faz um primeiro contato efetivo com os pais, como você apresenta o seu trabalho, como você se posiciona no Instagram. Tudo isso vai servir para você encher a sua agenda e eu faço clique por clique com você. Eu te ensino a fazer todo esse processo, porque os meus pacientes vêm da internet, eles vêm todos do Google e eu ensino você a fazer isso. Se você também tiver interesse de encher a sua agenda, você tem um módulo inteiro te explicando sobre isso. Essas aulas todas, pessoal, são gravadas. Estão numa plataforma estilo Netflix. São mais de 100 aulas gravadas. Elas estão organizadas numa sequência progressiva dentro da plataforma. Essa plataforma você acessa pelo computador, pelo aplicativo do celular também. E aí tem mais o seguinte, quem entra dentro do Psicoencanto também vai ter o resumo completo das aulas em PDF, para você poder imprimir, anotar, organizar os seus estudos. Você vai ganhar um certificado de 40 horas, que comprova a sua capacitação ali do curso. Você tem uma biblioteca de recursos clínicos, com materiais terapêuticos para você usar ali no seu processo. Você tem 1 ano de acesso, e aí você pode assistir, reassistir, revisitar essas aulas o quanto você quiser durante esse ano de acesso, no teu ritmo. E para essa turma, eu tô dando bônus de 3 encontros ao vivo de supervisão clínica. Então a gente vai fazer 3 encontros para trocas, para supervisão, onde vocês vão poder trazer os casos de vocês, aprender com as colegas, ouvir as colegas, tirar dúvidas de modo geral. Então é uma troca muito legal, gente. A gente tem um ganho muito expressivo e muito rico nesses encontros. Eu podia ficar aqui, pessoal, explicando para vocês de várias formas, mas eu quero mostrar para vocês o que as alunas do Psicoencanto falam sobre o Psicoencanto. Eu me chamo Gabriele, sou psicóloga. Antes de conhecer o Psicoencanto, eu me sentia bastante insegura para trabalhar, né, atuar na clínica infantil. Isso porque durante a minha graduação eu tive um gap muito grande nessa questão da clínica infantil, então de como fazer, que caminho seguir, né? Quando eu conheci a Natane, eu me identifiquei muito com ela, porque ela é muito prática, ela é objetiva, ela é direta. A gente vê na internet, né, nos materiais, coisas muito vagas. A gente se sente um pouco perdido, né? E ela não. Hoje eu posso dizer que eu estou muito mais segura, desde o início, desde a anamnese com os pais, até a atuação com as crianças e o processo de alta.
Então hoje eu tenho muito mais entendimento e facilidade em lidar com os processos dentro da psicoterapia infantil. Talvez você tenha se reconhecido nessa história. Nessa sensação de não saber se está no caminho certo, de sair da sessão sem saber se você conseguiu ajudar o paciente. O esforço de tentar ajudar essa criança, muitas vezes saindo do atendimento, se perguntando se você fez certo. A tentativa de juntar pedaços de teoria, de cursos, de técnicas, e ainda assim sentir que falta uma clareza ali do que você está fazendo. E talvez você tenha pensado assim, ó, tá, mas se eu entrar no Psicoencanto e perceber que esse curso ele não é exatamente o que eu quero. É justamente por isso que o Psicoencanto ele tem uma garantia. Eu dou uma garantia de 15 dias para você entrar, você acessar, você conhecer. E se você perceber que o curso ele não é para você, ele não é o que você busca, não é o que te atende, você vem comigo, fala comigo que eu devolvo o seu dinheiro na hora, sem nenhum problema. Você não precisa me comprovar nada, não tem nenhum tipo de burocracia. Porque assim, ó, eu quero que as alunas que estão ali dentro estejam satisfeitas. Eu não tenho o menor interesse de aluna que não está satisfeita. Então, isso não é legal para mim, isso não é legal para você. Agora, deixa eu te explicar como que vai funcionar a partir de agora. No final dessa aula aqui, eu vou liberar o link de inscrição para a próxima turma do Psicoencanto. Eu vou liberar aqui no chat e vou liberar lá na nossa comunidade. Eu vou deixar as inscrições abertas por 7 dias. Só que eu preparei uma coisa especial para quem está aqui agora comigo, assistindo ao vivo, e que vai ficar disponível até as 10 horas da noite de hoje, quinta-feira, até as 22 horas. Para quem garantir a vaga até as 10 da noite, eu preparei 3 bônus, mais 3 bônus exclusivos que vão estar disponíveis nesse horário. O primeiro bônus é uma mentoria individual comigo de 1 hora. Então você pode tanto trazer caso clínico para supervisão, como conversar comigo, tirar suas dúvidas. Então vai ser um acesso comigo, que você vai usar como você bem entender, para você falar de casos clínicos, para você falar do seu começo na clínica, para você resolver suas angústias, para você tomar um cafezinho comigo, como você quiser. Então eu estou oferecendo esse meu horário para você, para atender você. O segundo bônus são 2 anos de acesso, ao invés de 1 ano de acesso. Isso para que você consiga revisitar todo o conteúdo do curso, para que você consiga mastigar bem o que você precisa. Quando surgir um caso novo, se você quiser voltar, consultar, estudar. Então, esses 2 anos de acesso vão te permitir que você consolide ainda mais todo o seu conhecimento. Porque muitas vezes a gente precisa voltar numa aula, a gente precisa resgatar um conhecimento, a gente precisa repetir muitas vezes aquele processo ali para que a gente consiga internalizar. Então, esses 2 anos de acesso facilitam muito o seu aprendizado para que você também consiga esse suporte por mais tempo e possa aprender no seu ritmo. E o terceiro bônus é um workshop, que vai ser uma oficina ao vivo com essas alunas, para formulação de caso clínico. Então, nesse encontro, eu vou pegar um caso clínico, a gente vai pegar em cima de casos clínicos e a gente vai construir ao vivo a formulação completa daquele caso ali, como um estudo de caso. Então, você vai acompanhar como que eu saio da queixa dos pais, organizo as hipóteses, defino objetivos terapêuticos e monto um plano de tratamento dentro do TCC. Esse é um encontro mão na massa. Por mais que tudo isso você vai aprender muito mastigadinho dentro do Psicoencanto, a gente vai praticar juntas esse processo. A gente vai treinar esse processo. Lembrando que esses bônus, gente, eles vão estar disponíveis só até as 10 horas de hoje. Depois desse horário, esses 3 bônus saem do ar. Até aqui, gente, já deu para perceber que o Psicoencanto entrega algo muito valioso. Eu realmente acredito muito no Psicoencanto. Eu sei que ele é um curso sensacional. Porque eu fiz algo que eu realmente sei que não tem no mercado. Ele é um curso para psicólogas que estão começando com teoria e prática alinhados num raciocínio clínico passo a passo. São mais de 100 aulas, 10 módulos, resumos, 40 horas de certificado, biblioteca de recursos, 1 ano de acesso, 3 encontros ao vivo de supervisão. Pensa comigo um instante. Se você fosse buscar todos esses conhecimentos de uma forma separada, um curso sobre TCC, outro sobre desenvolvimento infantil, outro sobre análise do comportamento, outro sobre orientação parental. Você sabe que o valor que isso iria ultrapassar facilmente seria da casa dos 3, 4 mil reais. Só que ainda assim esses conhecimentos eles iam estar fragmentados, eles iam estar espalhados, não iam estar organizados
de uma forma clara e estruturada dentro da prática. E quem já buscou supervisão sabe que dificilmente se encontra uma supervisão por menos de R$ 250. O valor de uma supervisão é um valor agregado. Ou seja, só esses 3 encontros de supervisão que essa turma vai ter já ultrapassa os R$ 750, fora o bônus que eu tô dando para quem entrar ali na primeira hora, que conta mais um encontro ainda. Só que o Psicoencanto, gente, ele não custa R$ 3.000, ele não passa dos R$ 3.000. O investimento para você entrar nessa turma do Psicoencanto é R$ 1.297. Se você preferir parcelar, você pode dividir em 12 vezes no cartão de crédito sem juros, que vai ficar 12 vezes de R$ 108,08. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito honesta. Quando você imagina você conduzindo uma sessão com uma criança, ou quando você pensa nas sessões que você já conduziu, você entra tranquila, de fato? Ou você tem aquele aperto silencioso assim no peito, aquela ansiedade, né, que a gente tem falado aqui? Você fica esperando que a criança se abra ou você sabe acessar essa criança? Você fica esperando que você consiga conduzir? Você fica esperando que você consiga dar um retorno para os pais? Ou você de fato domina o que você está fazendo? Porque muitas psicólogas, gente, vivem exatamente assim no início da clínica. Muitas alunas do Psicoencanto estavam assim. Estudam, se dedicam, querem fazer um bom trabalho. Só que no fundo elas têm essa insegurança. E quando essa insegurança ela começa a aparecer com frequência, a clínica ela deixa de ser leve, ela deixa de ser um lugar de prazer para você como profissional. E aquela profissão que deveria ser cheia de sentido pra gente, que a gente escolheu com tanto amor, começa a virar um lugar de tensão. Esse medo, gente, ele trava muita psicóloga boa. Muita psicóloga que eu tenho certeza que vai ser excelente na área, só que não sabe por onde começar e fica se sentindo desse jeito. E o que mais dói na gente é saber que isso não foi ensinado pra gente. Que a gente fez uma faculdade de 5 anos, que a gente estudou, se dedicou, pagou caro e ninguém ensinou pra gente dessa forma. Só que a gente não merece, gente. A gente não merece passar anos dentro da nossa profissão, uma profissão que a gente escolheu com tanto carinho, com tanto amor, sem sentir que a gente nasceu para aquilo, sem sentir prazer em fazer aquilo, sem sentir realização no nosso trabalho. Então, se em algum momento dessas 3 aulas você percebeu que você não quer mais continuar tentando descobrir tudo sozinha, se você sente que está pronta para desenvolver mais segurança dentro da atuação que você tem na psicologia infantil, o link de inscrição para o Psicoencanto foi liberado aqui agora. E você ainda tem os bônus se você entrar até as 22 horas. A psicologia infantil é uma das áreas mais bonitas da psicologia, gente. Porque quando uma criança ela encontra um espaço seguro para ser compreendida, uma coisa muito importante acontece. Ela aprende a lidar com as próprias emoções, aprende a compreender o que ela sente e aprende a se desenvolver de forma mais saudável. Mas para que esse processo aconteça, ela precisa encontrar uma psicóloga preparada. Uma psicóloga que saiba o que está fazendo, que saiba conduzir esse caminho com firmeza, com direção. E talvez essa psicóloga seja você. E talvez esse seja o momento da sua trajetória em que você decide se preparar para exercer esse papel com segurança, com clareza e com efetividade. Eu espero de verdade, gente, de verdade, encontrar vocês na próxima turma do Psicoencanto. Se você chegou até aqui, até essa terceira aula, é porque de alguma forma você se importa em se tornar uma psicóloga cada vez mais preparada para atuar com as crianças que vão passar pela sua clínica. Isso por si só já diz muito sobre você e o tipo de profissional que você é e que você está se tornando. Muito obrigada por você ter estado comigo nessa jornada dessas 3 aulas. Eu espero você na próxima turma do Psicoencanto. Um abraço e até a próxima.